Olá pessoal, esse é o canal Química em Foco, Biscoitinho do Binho. E o nosso assunto de hoje é pH e pOH, parte 2. Fala pessoal, bem-vindo ao canal Química em Foco, Biscoitinho do Binho. E essa é mais uma videoaula sobre pH e pOH. Essa segunda videoaula vai falar sobre o cálculo do pH e do pOH quando a gente tem o grau de ionização de um ácido ou o grau de dissociação de uma base. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Se você é velho no canal, muito obrigado pela audiência de sempre. E é claro, se você puder contribuir com qualquer valor que possa fazer com que eu produza cada vez mais e mais vídeos como esse, será muito bem-vindo. Correto? Vamos lá! Bom, a nossa aula de hoje vai ser, então, o cálculo do pH e do pOH para ácidos e bases, onde envolve o grau de ionização ou grau de dissociação, ou seja, o grau de ionização para um ácido, grau de dissociação para uma base. Vamos ver como é que funciona? Muito bem, olha só, a gente vai fazer, para a aula ficar mais rápida e direto ao ponto, a gente vai fazer sempre assim, quando o grau de ionização e a molaridade for dada de um ácido ou de uma base. Bom, M vai ser a molaridade do ácido ou da base, o X vai ser o número de Hs ou o número de OH, ou seja, o número de H+, ou o número de OH-, tudo bem? Do ácido, no caso, do H+, da base, o OH-, o que vai ser ionizado ou dissociado, no caso, o grau de ionização dele, ou seja, em que porcentagem a gente vai ter de H+ liberado ou de OH- liberado. Muito bem, então a gente vai fazer aqui, ó, a concentração de H+ é igual a mx-alfa. A concentração de OH- também vai ser o produto disso aí, ó, X, não é isso? mx-alfa. Muito bem, o que a gente vai falar? Mexe, peixinho, certo? Para tu não esquecer. Mexe, peixinho. Muito bem, como é que vai ser então? Número 1. Calcule o valor do pH de uma solução aquosa 0,05 mol por litro de H2S quando o grau de ionização é igual a 0,2%. Peraí, olha só. O pH é essa fórmula aqui, ó. O pH é igual ao quê? A menos o logaritmo da concentração de H+. Concorda? A primeira coisa, é um ácido para eu calcular o pH direto? É, H2S é um ácido, então tem que ser o pH. Mas eu não tenho a concentração de H+. Desta vez, o que eu tenho é a molaridade do ácido sulfídrico, que é o H2S, certo? Então, eu preciso saber quanto de H+ que o H2S fornece para a solução para que eu consiga calcular o valor do pH. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, vamos lá. A concentração de H+, ela vai ser igual à molaridade do ácido, vezes o número de H+ que o ácido vai liberar em solução, vezes o grau de ionização. Muito bem, como é que vai ser então? A concentração de H+ vai ser igual... Quanto é que é a molaridade do ácido? É 0,05. Quanto é que é o X do ácido? É o número de hidrogênios aqui, ó. Qual é o número de hidrogênios ionizáveis que o H2S tem? 2. Então, vamos botar aqui, ó, 2. E qual é o grau de ionização do ácido? Bom, aqui, ó, o grau de ionização do ácido é 0,2%. Lembrando, quando é ácido, a gente fala grau de ionização, porque o ácido ioniza. E quando é base, grau de dissociação, porque base dissocia. Tudo bem? Então, 0,2%. Não esqueça, gente, que olha só, porcento é a mesma coisa que 10 a menos 2. Sempre bem, sempre, porque porcento é dividir por 100. E dividir por 100 é a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 2. Certo? Então, vamos lá. 0,05 vezes 2, quanto é que é o grau de ionização? Então, 0,2%. Então, aqui, ó, 0,2 vezes 10 a menos 2, que é o 0,2%. Certo? Muito bem. Então, a concentração de H+, ela vai ser igual a quanto? O que é o 0,05? Quantas casinhas depois da vírgula tem? 2. Então, isso aqui é 5 vezes 10 a menos 2 vezes 2. O que é o 0,2 sozinho? Quantas casas depois da vírgula? 1. Então, vai ficar 2 vezes 10 a menos 1 vezes esse 10 a menos 2 que já estava ali. Então, 2, 10 a menos 1 e esse 0,2. Eu sei que você não gosta de trabalhar com potência de 10, mas é muito melhor. Vai por mim, porque a gente vai trabalhar com log, certo? Então, como é que vai ser? A concentração de H+ vai ser igual a quanto? Olha aqui, ó. 5 vezes 2, 10. Não é isso?
10 vezes 2, 20, certo? Ou melhor, vou fazer melhor, olha aqui, ó. 5 vezes 2, 10. Eu posso cortar esse 10, certo? Ó, 5 vezes 2, 10. Com esse 10 a menos 1 aqui, que vai dar 1, tudo bem? 10 vezes 10 a menos 1 dá 10 elevado a 0, que dá 1. Aqui, ó, só para você ver, ó. 10 vezes 10 a menos 1, aqui, ó. 10 vezes 10 a menos 1, aqui é 10 a 1, e aqui é 10 a menos 1, vai dar 10 elevado a 0, porque 1 menos 1 é 0, e qualquer coisa elevada a 0 dá 1, certo? Então, ali, ó, já vai dar 1, certo? Então, aqui 1. Então, o que que eu vou ficar? 10 a menos 2 com 10 a menos 2, 10 a menos 4. E 10 a menos 4 com esse 2 aqui, então a resposta. A concentração de H+, é 2 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Esse é o valor da concentração de H+. Agora, a gente tem que calcular o pH. O pH vai ser igual a menos o log da concentração de H+. Então, o pH vai ser igual a menos, aqui ó, log de 2 vezes 10 a menos 4. Então, o pH vai ser igual a menos... Quanto é que é o log de 2 vezes 10 a menos 4? É log de 2 mais log de 10 a menos 4, certo? Logaritmo de uma potência, a gente viu isso na videoaula anterior. Se você está chegando nesta videoaula, lembre-se do seguinte: o logaritmo de uma potência é o valor da potência. Então, se o log de 10 ao quadrado é 2, log de 10 a menos 8 é menos 8, log de 10 a Charlie Brown é Charlie Brown, certo? Log de 10 a menos binho é menos binho. Então, log de 10 a menos 4 é menos 4. Então, isso aqui é menos 4, certo? E o log de 2? O log de 2 é 0,3. Vamos lá os logaritmos que a gente precisa saber. O log de 2, que é 0,3. O log de 3, que é igual a 0,48. E o log de 5, que é a mesma coisa que 0,7. 0,7. Então, indivíduo, como é que você vai fazer aqui, ó? Vai fazer menos 3 com... 0,3 com menos 4, menos 4 com 0,3, então dá menos 3,7, concorda? Menos 3,7. Bom, como tem o sinal de menos aqui do lado de fora, a gente chega aqui, o pH é igual, então, a 3,7. Esse é o valor do pH. Muito bem, 3,7. Ele me perguntou qual é o pH, então só isso aí mesmo. Acabamos. Vamos para o segundo exemplo. Como é que a gente vai fazer o cálculo desse pH aqui? No caso, ele quer o pH, dessa vez o pH e o pOH. Ele fala assim: calcule o valor do pH e do pOH de uma solução aquosa 0,8 mol por litro de HClO, quando o grau de ionização do ácido é igual a 0,4%. Bom, a gente vai proceder da mesma forma que aqui, certo? Então, o que a gente vai fazer primeiro? Deixa eu puxar para cá aqui. Vai ficar assim, ó. A concentração de H+, ela é igual ao quê? A mx alfa. Logo, o que a gente pode dizer? A concentração de H+, ela vai ser igual a... Qual é a molaridade do ácido capadócio? A molaridade do ácido é 0,8. Quanto é que é o X do ácido? O X do ácido é igual a 1, porque só tem um H, concorda? Aqui era 2 porque tinha 2. Aqui é 1 porque tem 1. Então, 1. E quanto é que é o alfa? O grau de ionização é 0,4%. Vou te dar uma dica para ficar mais rápido. Lembra que o porcento é sempre 10 a menos 2? Então, você vai sempre adicionar 10 a menos 3, 10 a menos 4, 10 a menos 5, de acordo com a quantidade de casas depois da vírgula. Por exemplo, o porcento é 10 a menos 2. Quantas casas eu tenho depois da vírgula aqui no 0,4? Nenhuma. Então, você põe o número 4 vezes 10 a menos 3. Por quê? Você vai adicionar uma casa ao 10 a menos 2. Se fosse 0,04%, aqui já é 10 a menos 2. Com mais duas casas, seria 4 vezes 10 a menos 4. Você entendeu? Se fossem 3 casas... aí seria 4 vezes 10 a menos 5 e assim por diante, beleza? Então vai ficar o quê? A concentração de H+, ela vai ser igual ao quê? O que é o 0,8? É 8 vezes 10 a menos 1, certo? Vezes 4, porque aqui é 1, então 1 vezes 4 é 4, vezes 10 a menos 3.
Logo, a concentração de H+, ela vai ser igual a quanto? 8 vezes 4, 32, não é isso? 10 a menos 1 com 10 a menos 3, 10 a menos 4 mol por litro. Beleza? Isso não está em notação científica, tá, gente? É só... Isso aqui está na metade do caminho ainda. Então, vai ficar 32 vezes 10 a menos 4. Bom, o pH é igual ao quê? É igual a menos o logaritmo da concentração de H+, certo? Então, eu vou fazer aqui, o pH vai ser igual ao quê? A menos o log de 32, vou botar aqui no parêntese 32, vezes 10 a menos 4. Ficou apertadinho, mas é isso aí mesmo. O pH vai ser igual a quanto, indivíduo? Vem comigo. O pH vai ser igual ao quê? A menos... Deixa eu tirar aqui, o parênteses aqui, e deixa o parênteses aqui, não é isso? Vai ficar aqui, log de quê? De 32 mais o quê? Mais log de 10 a menos 4, certo? Por quê? Log de A vezes B é log de A mais log de B. Quanto é o log de 10 a menos 4? Menos 4. E quanto é que é o log de 32? Eu vou fazer aqui, nesse espaço aqui, 32. Vou dividir. Por 2 dá 16. Por 2 dá 8. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2. Por 2 dá 1. A gente fatora o número e põe o valor do logaritmo do lado. O log de 2 não é 0,3. 0,3, 0,3, 0,3, 0,3, 0,3. Aqui, 3, 6, 9, 12, 15, 1,5. Esse é o valor do log de 32. Então, vou colocar aqui, o log de 32 é 1,5. E o log de 10 a menos 4 é menos 4. Contei que é menos 4 com 1,5. Dá menos 2,5, certo? Menos 2,5. Mas como tem o sinal de menos aqui, então o pH é igual a 2,5. Mas ele perguntou também qual é o valor do pOH. Então, pH mais pOH, não é isso? O pH mais o pOH é igual a quanto? Quero ver se você lembra. Se você está chegando na aula de hoje, o pH mais pOH é igual a 14. Tudo bem? Então, se o pH é 2,5, o pOH tem que ser a diferença, certo? Aqui, vai ficar 2,5 mais pOH é igual a 14. Então, o pOH, ele vai ser igual a quanto? Ele vai ser igual a quanto? Fala pro tio. O pOH vai ser igual a 11,5, 12, 13, 14, 11,5. Tá aí o valor do pOH, 11,5. Vamos para a próxima questão que a gente tem que ter um cuidadozinho. Que cuidadozinho é esse, Binho? Vamos ver. 3. Calcule o valor do pH. Ele quer o pH de uma base, ZnOH2. Se ele quer o pH de uma base, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular primeiro pOH, tudo é pOH, para depois calcular o pH. Cuidado, certo? 0,04% dissociada. O que a gente vai fazer aqui então? Olha o que a gente vai fazer. Concentração de OH-, não é isso? Uma vez que ele está me dando a concentração do ZnOH2, concentração do OH- é igual a... Mexe, peixinho. Então, quanto é que vai ser a concentração de OH-, então? A concentração de OH- vai ser igual a molaridade. Qual o valor da molaridade, então? A molaridade é igual a 0,02 vezes o X. Quanto é que é o X para o ZnOH2? 2, não é isso? Porque são 2 OHs. 2 vezes o grau de ionização. Lembra o que o tio falou? 0,04. Quantas casas tem depois da vírgula? São 2. O porcento já é 10 a menos 2. Então, 10 a menos 2 com duas casinhas aqui vai ficar 4 vezes 10 a menos 4. Então, a concentração de OH- vai ser igual a quê? Quantas casinhas eu tenho depois da vírgula aqui? 2. Então, 2 vezes 10 a menos 2. Vezes 2 vezes 4 vezes 10 a menos 4. Ai, Binho, que você já não multiplica logo. Vamos devagar. Vai ficar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. Então, aqui, 16, certo? Então, 10 a menos 2 com 10 a menos 4, 10 a menos 6 mol por litro.
Então, a gente já descobriu qual é o valor da concentração de OH menos Capadócio. Então, vamos lá. Aqui, ó, o POH é igual ao quê? A menos o logaritmo da concentração de OH menos, certo? O POH vai ser igual a menos o quê? Fala pro tio aqui, menos o quê? Quanto é que vale, então, o valor da concentração de OH menos? Log de 16 vezes 10 a menos 6, certo, indivíduo? E aí, o que vai dar aqui, ó? Vem com tio, ó. O POH vai ser igual ao que a menos. Log de 16 vezes 10 a menos 6 é log de 16 mais log de 10 a menos 6. Então, o POH vai ser igual a menos. Quanto é que é o log de 16? Você vem aqui e fatora 16. Por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Isso aqui é 0,3, isso aqui é 0,3, isso aqui é 0,3, isso aqui é 0,3 logaritmo. 3, 6, 9, 12, então é 1,2. Então, isso aqui vai ser 1,2, não é isso? E o log de 10 a menos 6 é menos 6. Então, o POH vai ser igual a quanto? Menos 6, não é isso? Perdão. Menos 6 com 1,2 vai ser igual a 4,8. Menos 4,8, certo? Menos 4,8. Mas como tem o sinal de menos aqui, o POH é 4,8. 4,8. Mas ele não pediu POH, ele pediu pH. Cuidado para tu não fazer essa conta toda achando que é o H+, né? Porque vai no automático. Aí acha o pH igual a 4,8, mas não é, o POH. Se o POH é 4,8, o pH é a diferença. O pH 9,2 é o valor do pH que ele pediu. Certo, indivíduo? Agora, essa aqui dá uma faxina. Essa dá uma faxina. Por quê? Porque é o contrário. Ele fala o seguinte: calcule o valor do grau de ionização do ácido HClO em uma solução 0,1 mol por litro do ácido, isso, no devido ácido, cujo pH é igual a 4,3. Ele quer saber o valor do grau de ionização. O grau de ionização é o alfa. É isso aqui, ó. O grau de ionização é o alfa. Aonde que tem o alfa na fórmula, indivíduo? O alfa está na fórmula o quê? A concentração de H+, é igual ao quê? A mexe peixinho. O que você quer saber, indivíduo, é o valor disso aqui. É isso aqui que você quer saber. Qual o valor disso? Muito bem, mas você tem o valor de X? Qual é o ácido? É o HClO. Tem. O X é 1. Não é isso? Você tem o valor da molaridade? Tenho. Qual o valor da molaridade? 0,1, que é o que está aqui, ó, 0,1 mol por litro. Bom, para eu achar qual é o valor do alfa que ele quer, eu preciso saber qual é o valor da concentração de H+, que é a única coisa que está me faltando aqui. E onde que eu acho o valor da concentração de H+? Através do pH. Ele está me dando pH, que é 4,3. Mas como ele está me dando o valor do pH quebrado, se você está chegando nesta videoaula agora, eu aconselho você dar uma olhada na videoaula primeira sobre pH, porque o tio explica direitinho como vem fazendo o cálculo da concentração de H+, quando o pH é quebrado. Mas ainda assim, se você prestar bem atenção, dá para você entender diretamente na segunda videoaula. O que a gente vai fazer? Ao invés da gente fazer pH igual a menos de log da concentração de H+, eu vou fazer uma outra fórmula que quer dizer a mesma coisa, tá bom? Que é o quê? Bim, quando é que eu vou saber que eu vou ter que usar essa fórmula? Toda vez que ele me der o pH quebrado. Vai ser assim, ó, pH é igual a log de 1 sobre a concentração de H+. Tudo bem? Toda vez que essa fórmula aqui é a mesma do que essa daqui, menos log da concentração de OH-, perdão, menos log da concentração de H+. Mas, Bim, então por que tu não faz assim? Porque eu não quero. Poderia ser essa a resposta. Porque é mais fácil fazer dessa forma, tá bom? Vai por mim. Ok, quanto é que é o pH? O pH é 4,3. Então vamos para a nossa faxina aqui. 4,3. 4,3 é igual ao quê? É igual a log de 1 sobre a concentração de H+. Não é isso? Muito bem.
4.3 é log de 1 sobre a concentração de H+. Qual é o primeiro passo que você tem que fazer? Você lembra na videoaula anterior? Se você não estava na videoaula anterior, eu vou te dizer qual é o passo que tem que fazer. Separar o número inteiro e o número quebrado. 4.3 é 4 mais 0,3, você concorda? Então, olha aqui, ó. 4 mais 0,3 é igual a log de 1 sobre a concentração de H+. Foi? Até aí tudo bem? Agora você vai escrever o 403 em logaritmo. Mais uma vez, indivíduo, mais uma vez, não é, pelo amor de Deus, não é para você calcular o log de 4 e o log de 0,3. Não é. É para você escrever o 4 em logaritmo e para você escrever o 0,3 em logaritmo. Muito bem. Como é que vai ser isso aqui? O que é o 4 em logaritmo? É o log de 10 à quarta. Log de 10 à quarta é 4. Não posso alterar isso aqui, tem que ser 4. 4, posso escrever 4 de infinitas formas. Uma das formas é o log de 10 elevado à quarta. Concorda? E como é que eu posso escrever o 0,3 em logaritmo? Ó, 0,3, 0,3. O que é 0,3? É o log de 2. Então, vou escrever aqui, ó. Log de 10 à quarta mais log de 2 mais log de 2 é igual a log de 1 sobre a concentração de H+, certo? Não dá para baixar mais, senão vai cortar. E aí, eu vou vir, então, pro cantinho aqui, ó. Vou vir aqui, ó. Vou subir. Logo, o log de A mais o log de B é o log de A vezes B, concorda? Eu posso botar isso aqui, esses dois logaritmos, num único logaritmo. Aí eu vou escrever assim, log, certo? Log, ó, bota o número aqui, ó, 2 vezes o quê? Vezes 10 à quarta. Bem, posso botar log de 10 à quarta vezes 2? Tanto faz, tudo bem? Log de 2 vezes 10 à quarta. Você entendeu que eu posso botar isso tudo num logaritmo só, quando é soma? Log da soma é a mesma coisa que log da multiplicação. Então aqui, ó, log de 10 à quarta mais log de 2 é a mesma coisa que log de 2 vezes 10 à quarta. E isso aqui é igual, então, a log de 1 sobre a concentração de H+. E aí, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou cortar isso aqui com isso aqui. Então, isso vai ser igual ao quê? A 2 vezes 10 à quarta é igual a 1 sobre a concentração de H+, certo? Faz a inversão agora, só trocar de lugar. Pode trocar de lugar, Binho? Deve, vai direto, tá? Troca de lugar aqui. A concentração de H+. Ai, Binho, isso é muito difícil, né? Não. Vai treinando. Depois você faz o biscoitinho, porque tem um biscoitinho disso aqui. Ou seja, a lista de exercício que tem aqui no canal para você poder fazer isso aqui, certo? Treinar mais. E eu tô lá resolvendo questão por questão para você em vídeo. Mas o que é importante é que você baixe a lista, que está logo um linkzinho embaixo. Você faça a lista depois de assistir a videoaula e depois conferir lá as questões, eu corrigindo para ver se você acertou ou não. Beleza? Então vai ficar o quê? Vai ficar 1 sobre 2 vezes 10 à quarta. Aí o tio fala para você assim, ó, sempre potência de 10 positiva embaixo, ela sobe negativa. Sempre potência de 10 negativa embaixo, ela sobe positiva. Tudo bem? Então, se ela aqui está embaixo 10 à quarta, então ela vai subir 10 a menos 4. A concentração de H+, vai ser igual aqui, ó, 10 a menos 4, que isso aqui vai subir. E 1 sobre 2 é quanto, indivíduo? 1 sobre 2. 1 sobre 2 é 0,5. Então aqui, ó, isso aqui é a mesma coisa que 0,5 vezes 10 a menos 4. E 0,5 vezes 10 a menos 4, ó, isola aqui o 10 a menos 4. O que é o 0,5? O 0,5 é a mesma coisa que 5 vezes 10 a menos 1. É ou não é verdade? Porque só tem uma casinha depois da vírgula. 5 vezes 10 a menos 1. Se é 5 vezes 10 a menos 1, com 10 a menos 4, a gente pode dizer que a concentração de H+ é 5 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Muito bem. 5 vezes 10 a menos 5. Então, agora a gente achou qual o valor da concentração de H+. 5 vezes 10 a menos 5. Então, a gente coloca aqui, ó. Olha para cá, ó. 5, vamos continuar aqui, ó. 5 vezes 10 a menos 5 é igual ao quê? A molaridade, que é 0,1, que é 10 a menos 1. O x é 1, então fica 1 mesmo. Então, alfa. A gente pode cortar o 10 a menos 1 com 10 a menos 5. Então, o alfa é igual a 5 vezes 10 a menos 4, certo? 5 vezes 10 a menos 4.
você tem que separar 10 a menos 2, porque 10 a menos 2 é porcento. Te botou isso aqui em algum lugar, não foi? 10 a menos 2 aqui, ó, é porcento. Para você colocar em porcentagem, tira 10 a menos 2 aqui. Vai ficar 5, 10 a menos 2. Concorda? Tirando 10 a menos 2 de 10 a menos 4. Então, alfa é igual a 5 vezes 10 a menos 2%. Ou seja, o alfa é 0,05%. 0,05%. Muito bem, espero que você tenha gostado dessa videoaula. A próxima videoaula é sobre constante ácida e constante básica. Vai envolver também cálculo de pH, certo? E aí eu te espero na próxima videoaula. E é claro, se você gostou, dá seu likezinho aí. Se quiser contribuir com qualquer valor para que eu continue produzindo cada vez mais e mais vídeos como esse, será muito bem-vindo. Te vejo lá na próxima videoaula. Muito obrigado pela atenção. Valeu!